Olá, meus queridos amigos do Ideal Espírita, boa noite, né? Em nome de Jesus. Hoje, dia 2 de novembro de 2020, segunda-feira, às 20h30, iniciamos mais uma singela live, na minha humilde pessoa, né? Que estamos aí, nessa tarefa orientada pela nossa querida irmã Isabel, porque ela comenta que, acima de tudo, esse momento, né, essa live é mais um evangelho que deverá unir os nossos corações, os nossos pensamentos, para que aqueles que se encontram passando por algumas dificuldades, que possam os mentores amigos auxiliar, ajudar, amparar, né? E ela comenta que é importante um copinho d'água durante as lives que acontecem, porque lembrando sempre, né, gente, a mensagem do Cristo, que onde houver duas ou mais pessoas, ali ele estará. E ele está, né? Ele está através dos mentores amigos, dos mensageiros de luz, dos trabalhadores da espiritualidade maior, e com toda certeza haverão de colocar o remédio, os fluidos que nós tanto precisamos. E precisamos no dia a dia, né? Porque nós somos como pirilampos, estamos bem no momento e no outro momento já não estamos bem, né? Pirilampo, vagalume, que em um momento está aceso, outro momento está apagado. Nós também oscilamos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, né? Nas nossas ações. E aí nós convidamos a todos os amigos para mais uma vez, pedindo a Jesus que nos inspire, que nos ampare, que nos fortaleça, assim bem como todos vocês que estão nos ouvindo, que estão participando, que têm esse pensamento positivo, acreditando na ajuda dos mentores amigos, na proteção espiritual, tanto para os vossos lares, os vossos corações, como também de outros tantos inúmeros corações que precisam, né? E também lembrando, queremos lembrar, assim, nessa segunda-feira, dia 2 de novembro, de uma forma especial, as entidades, né? As entidades de além-túmulo, os nossos amigos, que estão sempre também em tarefas no Jesus Redivivo, como em outras inúmeras casas, trabalhando, dedicando-se, né, nessa grande seara de Jesus em favor dos necessitados. Então, que possam as nossas vibrações, os nossos pensamentos chegarem até eles e que possam todos os mentores do Jesus Redivivo nos amparar e nos proteger. Gostaríamos também, gente, se possível, né, de se inscreverem aí no canal do Jesus Redivivo para ajudar, né, ampliando o número de inscrições. O Jesus Redivivo, com a ajuda do nosso querido Ney, da nossa Fernanda lá de Miami, era pouquíssimas pessoas, né, inscritas. E hoje nós temos aí 2.900 e pouca. Então o objetivo é chegar aos 3.000, né, números de pessoas inscritas. Então, caso alguém não tenha se inscrito, por favor, se inscreva, dê também o like. Isso não é para mim, né? A gente só é um singelo, um simples trabalhador, né? Em nome do Jesus Redivivo. Tem aí outros vídeos que as pessoas podem adentrar e assistirem e verem, prestigiar, né? Então, o Jesus Redivivo, nessa época de pandemia, tem trazido assim uma grande contribuição, não deixando que os nossos amigos fiquem assim tão distantes, né? Então, graças a essas lives, mesmo de forma virtual, conseguimos unir os nossos pensamentos, tá bom? Eu gostaria de contar com as vibrações de vocês para essa noite tão especial que aconteceu, né? Dia de finados, mas que o nosso tema dessa noite é finados, dia
dos vivos. E não poderia ser diferente, né, gente? De forma nenhuma. Porque lembramos que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E nós, como espíritas, acreditamos que a vida continua. Aliás, nós temos a certeza que a vida continua. Que aqueles que nos antecederam ali em túmulo, eles continuam nessa luta evolutiva, de aprimoramento, de conquista espiritual, de mudança íntima, porque é uma coisa eterna. A nossa situação ainda é muito pequena diante daquilo que nós temos que conquistar, que temos que crescer espiritualmente. Nós estamos nesse momento assim, aprendendo, né? Nós estamos numa fase de aprendizado. Mas quando somos chamados a colocar em prática, eu vejo por mim mesmo, gente, e confesso, que inúmeras das vezes há um desequilíbrio muito grande, né? É uma perturbação. E aí mostra o quanto ainda nós estamos envolvidos no homem velho, né? Aquele homem velho que vem lá de milênios, das reencarnações, que nós alimentamos de nosso ego. E hoje, nessa atual existência, nós, em contato com a doutrina espírita, temos uma ótica mais profunda sobre a mensagem do Cristo, lemos bastante, ouvimos palestra, aprendemos muito, mas não conseguimos, muitas das vezes, colocar em prática. Então, a luta do homem velho contra o homem novo ainda se encontra-se muito entrevado dentro de nós, né? E aí um dia perguntaram para um sábio qual dessas forças ganharia, e o sábio respondeu que é aquela que nós mais iríamos alimentar. Se nós alimentarmos a fé, teremos mais fé. Se nós alimentarmos a dúvida, com certeza, a dúvida, a incerteza haverá de ganhar campo em nosso coração, em nosso íntimo, não é isso? Pois bem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a origem do Dia de Finados, né? Com a ajuda de vocês, com os bons pensamentos, tá bom? E uma boa noite a todos vocês, assim, que estão aí nos prestigiando, uma vez mais. Mas é importante, assim, que eu coloquei uma colinha, porque, gente, esse Dia de Finados, ele remonta à história no passado, há 1000 anos, 900 anos, há 600 anos antes de Jesus, bem antes de Jesus. Porque aí nós vamos ver que os seres humanos, criados por Deus, de uma certa forma, já acreditava que a vida continua. E que os nossos antepassados não se perderiam. Então eles, desde a antiguidade, eles passam a reservar um dia para reverenciar aqueles que aqui na Terra tiveram uma relação de amizade, de amor, de pai e filhos, de pais e filhos, de irmãos, de amigos. E sentiam, né, que ao partirem para o mundo espiritual, para o mundo dos mortos, se assim podemos dizer, todo aquele amor, todo aquele relacionamento não haveria de se perder. Então eles passaram a festejar, né, esse dia que era o dia 1º de novembro. O dia 1º de novembro, os celtas, em todo o continente europeu, que eles ocuparam várias regiões, né? E aí os celtas,
eles reverenciavam os mortos no dia 1º de novembro. Por que 1º de novembro? Porque até o dia 31 de outubro, eles estavam envolvidos num grande trabalho de colheitas, semeavam, colhiam, né? E quando chegava no dia 31 de outubro, praticamente eles tinham lá os celeiros, né, as suas casas repletas de mantimentos. Então, haveria de chegar o inverno e eles estariam tranquilos. Para eles era um final de um ciclo, para eles era um final de um ano. E aí, quando chegava o dia 1º de novembro, né, depois de um ano, muitas pessoas haviam partido, muitas pessoas haviam deixado de existir ali, né, no dia a dia. E agora, diante das suas conquistas, da fartura, eles acharam por bem reverenciar os chamados mortos, os seus antepassados. Mas, como é que eles reverenciavam? Eles reverenciavam, gente, era com muita festa, era com muita alegria, era com conversas sadias. Muitas das vezes eles reservavam, né, numa região arborizada, região florestal, e ali as pessoas para lá se dirigiam e conversavam com todo respeito e dignidade, lembrando das coisas boas que aqueles que um dia conviveram com eles. Né? Outros momentos eles também iam às casas das pessoas, né? Ali num vilarejo. Aí escolhia-se uma casa, todo mundo acorriam para lá, e ali faziam festas, com bolos, com doces, com músicas, lembrando com muito carinho, de novo, né? Com muito respeito dos antepassados. Uma das práticas deles eram levar velas em gomos de bambus, que eles acreditavam, né, que aquela claridade haveria de ajudar os antepassados a estarem com eles naquele momento de alegria, de festa e de luz. Um dos grupos que mais se dedicaram a essas práticas eram os druidas. Os druidas eram conselheiros. Eles tinham um aspecto religioso, acreditavam em Deus, acreditavam na continuidade da vida e acreditavam também na reencarnação. Né? São tópicos trazidos por nós através do filósofo, né? Continuador de Allan Kardec, Leon Denis. Então, quando a colheita acabava, né, e se estocava nos celeiros toda a sua conquista, eles tinham essa prática. E isso vai durar muito tempo, né? Até que no século II, né, a igreja ela havia instituído o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, que era uma prática também dos primeiros cristãos, daqueles que se entregaram à morte por amor a Jesus, porque nos séculos I, II e III, aqueles que afirmavam ser cristãos eram presos, eram condenados, eram mortos. E aqueles que ficavam lembravam dos seus amigos, daqueles que haviam abraçado a causa cristã, com muito carinho, também com muito respeito, e oravam por eles, faziam preces por eles. Porque vejam, olha que interessante, eles acreditavam que a vida continua, e eles acreditavam que a oração, o bom pensamento,
haveria de ajudar aqueles que estavam do outro lado da vida. E aí os anos foram se passando, tal, até que no século XIII a igreja instituiu uma pequena mudança, né? Ela daria continuidade à comemoração no dia 1º de novembro, que foi ontem, domingo, né? Que é comemorado o dia de Todos os Santos. Quem são todos os santos? Todos os santos que foram canonizados pela igreja e que foram reconhecidos pela igreja, aqueles que de fato, como os apóstolos, como os discípulos, como aqueles que se entregaram de corpo e alma ao sacrifício por Jesus, né? E como já o dia 2 de novembro, o chamado Finados, já era uma festa popular, que havia ganhado fronteiras, né? Em todas as nacionalidades, então deu continuidade. Então, o dia 2 de novembro se comemora o dia de Finados, que para nós hoje, né, espíritas, são o dia dos vivos, porque a vida continua. Não é o dia dos mortos, porque nós sabemos que todos aqueles que nos antecederam continuam tão vivos quanto nós. Apenas eles deixaram essa roupagem, né? Essa roupa aqui na Terra, que é de carne, e eles continuam vivendo com as mesmas características, né? Com a mesma aparência, além do túmulo do outro lado da vida. Da mesma forma que um dia nós haveremos também de encontrá-los no mundo espiritual, tão vivos quanto nós, porque nós somos espíritos criados por Deus e seremos eternos, e somos eternos, né? Nós sabemos que a criação para todos nós é um mistério, mas nós estamos muito felizes porque nós somos espíritos eternos, né? E só a título de curiosidade, nós gostaríamos de lembrar que no México, né? No México é uma das festas mais animadas. Eles acreditam que os espíritos vêm visitar os seus parentes. E nesse dia 2 de novembro, ela é festejada com comidas, bolos, festas, música, doces, né? As crianças têm as caveirinhas de açúcar e tal. Então sem dúvida alguma uma grande alegria que existe nos dias de hoje, né? E se nós pudermos fazer vermos um documentário, nós vamos ver que hoje lá no México foi também um motivo de grande alegria, porque lembram dos seus antepassados de uma forma assim muito agradável. Por que nós estamos dizendo isso, gente? Estamos dizendo isso porque a partir do momento em que a igreja instituiu o dia 2 de novembro, passou a ser uma coisa tétrica, né? E aí essa cultura milenar de ir ao cemitério, orar aos corpos, não é isso? Então é de levar velas, que acreditam que acendendo uma vela vai ajudar aqueles que estão no mundo espiritual a se encontrarem, ou a levar flores, ou outras tantas coisas, né, que representam ou que representou um dia aquele ente querido. Então, existem muitos lugares onde as pessoas gritam de saudade, choram de angústia em cima do túmulo. E todos nós que somos espíritas sabemos perfeitamente que os espíritos ali não estão. A não ser, é claro, e nós vemos pelas obras, né? A não ser que eles se encontram ainda muito apegados ao lar, aos seus entes queridos, aos seus pertences,
ou também as situações de vingança, de ódio, de rancor, né? Que estão ali ligados até em situações no qual o corpo se encontra em decomposição. André Luiz relata isso para todos nós e nos mostra, né, nos traz esse grande conhecimento de que a maioria do que ali estão numa situação muito triste. Então nós gostaríamos de ler somente assim umas questões aqui do Livro dos Espíritos, gente, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 320, comemoração dos mortos, funerais. Na questão 320 do Livro dos Espíritos diz assim: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Olha que legal, gente. Muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. Então, olha a pergunta. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? São muito saudáveis. São sensíveis às lembranças, né? Se eles são felizes, ficam mais felizes pelas boas lembranças, como é natural, né? E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Se houve algum desentendimento, alguma situação ruim, e pensemos e mandemos vibrações boas para eles, né? Embora eles não estejam muito bem, mas eles ficam felizes de serem lembrados. Porque o que é importante, gente, isso daí é uma situação, exige uma situação de muito respeito para aqueles que partiram para o mundo espiritual. Não lembrar nunca dos erros do que eles fizeram. Procurar nunca comentar os defeitos daqueles que um dia fizeram parte das nossas vidas, da nossa vida cotidiana. Porque todos nós somos espíritos endividados. Todos nós temos um grande compromisso com o passado. Nós somos espíritos reencarnacionistas, então nós vamos ver que muitas das vezes aqueles que erraram em determinada coisa hoje, nós erramos ontem. E se estamos aqui um pouquinho melhor equilibrados, é porque nós fomos perdoados. Cabe a nós também perdoarmos. Lembremos de Jesus, ó. Com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Então, os nossos mortos, percebe a situação? Os nossos mortos, eles, vivos, né? Eles agora, após ter cumprido a sua tarefa na Terra, estarão passando por um processo de reajuste. Quantas coisas terão agora que resolverem? Porque agora a lucidez do mundo espiritual ela é ampla. Não tem mais a matéria para iludir. Então, todos nós que estivermos no plano espiritual, estaremos de posse de uma lucidez, que não cabe equívocos. E aí, existe uma análise daquilo que foi feito, daquilo que não foi feito, daqueles equívocos, daquelas coisas boas ou ruins, serão tudo colocado na balança pela própria consciência. E não nos cabe, de forma nenhuma, condenarmos, apontar erros, lembrar de tristes situações. Muito cuidado, né? André Luiz relata, numa de suas obras, que ele chega em determinado apartamento e tem um homem ali, né, num desespero, num grande sofrimento,
pela madrugada, o homem está dormindo, mas ele está num desespero, está se debatendo. E André Luiz pergunta para o mentor, né, o que é aquilo. Ele fala assim: André, observe. E do lado do homem que está dormindo tem lá um espírito. O mentor, o amigo, já havia percebido. Mas para dar uma explicação a André Luiz, e André Luiz trazer essa grande lição para nós, o mentor pergunta ao espírito: por quê? O que você está fazendo aqui? Aí o espírito fala: porque ele me acusou disso, 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 aquilo. Eu estou esperando agora que ele saia do corpo, né? Como acontece de outras vezes, quando a gente dorme, ele se afasta. Eu quero explicar para ele que não foi nada disso. Só que quando ele foi sair do corpo, ele foi se afastar um pouquinho, ele me viu, agora está com medo. Ele está com medo de quê? Ele não teve medo de falar de mim, e eu queria explicar para ele. E aí André Luiz, né, com aquele olhar de compaixão, de amor, de carinho, fala para o mentor: mas não tem como ajudá-lo? Aí o mentor fala assim: tá bom, André, vamos ajudá-lo sim. Aí o mentor vai lá e dá uma sacudidela no homem que está dormindo. Ele acorda, né, assim, colocando a mão nos olhos, fala assim: nossa, que pesadelo. Eu sonhei um sonho tão real, né, que o espírito de fulano estaria aqui do meu lado. Mas está a pedir contas do que ele estava falando. Então, é maravilhoso, né? Nós pensarmos nos nossos antepassados com amor e carinho. E se lembrarmos de algum equívoco, não falarmos. Porque misericórdia eu quero, né? E não sacrifício. Se nós usarmos de misericórdia, com certeza um dia Deus também haverá de usar de misericórdia conosco, não é isso? Gente, na questão 321, que é o dia de hoje, né? Olha lá. 321 do Livro dos Espíritos. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então é claro que pelo grande número de pessoas que vão ao cemitério e com aquele pensamento firme naqueles que estão do outro lado da vida, muitos que estão do outro lado da vida vão atender, né? Vão atender de forma gentil, generosa, amiga, dando um abraço até no pai, na mãe, no irmão daqueles que ficaram aqui na terra. Mas eles vão atender o pensamento, seja em qualquer outro lugar. Porque é a força do pensamento que vibra em seus corações, aonde quer que eles estejam, né? E aí na questão 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Resposta: reúne-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam, mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos na terra. Então, nós aprendemos que nós somos espíritos, nós temos um perispírito, que é o corpo do espírito, que quando nós reencarnamos, une-se ao corpo de carne, célula a célula, átomo a átomo, minuciosamente. Então, naquele momento, né, aquele perispírito vai ganhar característica do corpo daquele ser que acabou de nascer, ele vai crescer, ele vai desenvolver, até tornar-se adulto. No momento em que ele desencarna, ele terá a mesma aparência de que ele esteve quando em vida. E eu desencarnando, já comentei, né?
E tendo a oportunidade de chegar no Jesus redivivo, o médium que for vidente vai dizer assim: olha quem está entrando pela porta aí, o José Carlos, né? Porque vai apresentar desse jeito aqui, ó. Eu espero que eu desencarne ainda com cabelo, né? Porque está caindo muito cabelo. Mas de óculos, de bigode, né? Desse jeito assim. Porque se eu me apresentar com outra característica, ninguém vai saber. Então, eu levarei para o mundo espiritual essa característica. Gostaria de ter uma aparência melhor, né, gente? Mas, infelizmente, é, é essa mesmo, é essa mesmo que nós vamos levar. Pois bem, gente, o tema é Finados, Dia dos Vivos. E aí nós gostaríamos de convidar os nossos amigos, se possível, né, ler essa obra aqui, ó. E a vida continua. Essa obra é a 13ª, que é a coleção de A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. E a vida continua, do espírito André Luiz, né? Que conta uma história maravilhosa de Evelina Serpa e Ernesto Fantini. E aí vocês vão ver que história incrível. Por quê? Porque Evelina Serpa e Ernesto Fantini, os dois têm doenças iguais, né? Que é um câncer lá no intestino, vão passar por uma cirurgia, se encontram num balneário em Minas Gerais e tem uma conversa sobre a espiritualidade. Ela é católica, ele é um estudioso da espiritualidade, espiritualista, e o tempo passa e depois os dois vão se encontrar num outro momento, numa outra região, no mundo espiritual. Ernesto Fantini está lá num leito de hospital, Evelina Serpa também, e eles olham pela janela, tem uma praça, né? E nessa praça eles se encontram. Eles custam acreditar que estão desencarnados. Vejam, os dois desencarnados, de posse da matéria espiritual, perispírito, né? Tem árvores, tem o banco, tem mesas, eles caminham sob o chão como se fosse a terra, tem pássaros, tem as construções, hospitais, as casas, e eles cochicham assim: você já ouviu dizer que nós não mais pertencemos à terra, que nós já morremos? E tem uma dúvida, depois de algum tempo em que eles vão, de fato, né, chegar à conclusão que desencarnaram, que já não pertence mais ao mundo. E agora, porque é finados, Dia dos Vivos, Evelina Serpa tem uma saudade muito grande do esposo que ficou, Caio Serpa, doutor Caio Serpa, né? Que ela tem saudade, fala assim: nossa, eu deixei meu esposo na terra, eu tenho muita saudade dele, é uma pessoa que eu amo, que eu tenho muito carinho, e eu sei que ele me ama também, e eu gostaria de retornar para vê-lo, né? E aí ela pede permissão aos mentores, os mentores vão adiando, até que chega um dia que é permitido. Então, Ernesto Fantini também tem saudade da esposa, Elisa, quer tanto ver a esposa, né? E Ernesto Fantini, casado com Elisa, né, tem uma filha. E aí chega o dia em que é permitido dos dois virem do plano espiritual num aeróbus, numa locomoção de um automóvel, né, que nós não conhecemos. Então vem vários. E aí chega ali no Ipiranga, aqui perto, no Museu de Ipiranga, né? Na Avenida Nazaré, ali naquela região. E os dois são deixados ali. Evelina Serpa e Ernesto Fantini. Os dois vieram bem arrumados.
né? A Evelina Serpa pergunta assim para Ernesto: eu estou bem arrumada? Está sim, Evelina. Só que você sabe que seu marido não vai lhe ver. E ela disse: não importa. O importante é que eu tenho que me arrumar bem, né? Para mim me aproximar dele, dessa pessoa que eu tanto amo. E aí, o Aeolobos vai embora, os dois ficam ali. Eles vão em direção à casa da Evelina Serpa, né? Ernesto Fantini fala assim: eu vou aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Você vai lá ver o teu esposo, né? E depois que ficou tudo bem, eu vou ver Elisa, né, que é uma esposa, né, que ele deixou na terra. E aí, Evelina Serpa entra na casa. E ela escuta a voz do marido conversando lá no fundo. E ela vai até ele. E qual não é a surpresa? Que chegando lá, o esposo, né, viúvo, está nos braços com uma jovem, com uma mulher muito bonita, muito jovem. E eles trocando confidências de amor, de juras de amor. E ela fica decepcionada. Ela que estava com tanta saudade, que acreditava muito no seu amor, mas ela desconfiava, né, que mesmo já em vida, ele tinha algum encontro extraconjugal, porque já havia pego nos bolsos do marido bilhetes, né, de amor eterno, com cheiro de perfumes e tal. Isso deixava ela muito triste, mas ela acreditava que, passando pela cirurgia, ao qual não permitiu mais que ela viria a ter filhos, ela poderia reconquistar o marido, né? Mas ela perdeu a batalha. E agora a Líria está triste, vendo o marido que agora está nos braços de outra. E aí ela fica ouvindo eles conversarem, ela sai para fora triste. E lá fora tem Ernesto Fantini, que aguardando, fala assim: o que aconteceu? Ah, ele tem outra. E agora? Agora eles estão dizendo que vão para a Baixada Santista. Eles vão viajar. Já estão abrindo a garagem, olha lá. Né? E aí o carro sai, Caio Serpa, né, viúvo, dirigindo, do lado a moça, e Evelina Serpa diz assim: olha, é essa mulher que ele está com ela desde quando antes eu desencarnei. E aí é a vez de Ernesto Fantini dar um grito. Fala: mas essa, Evelina, é minha filha. O que nós queremos mostrar para vocês é dizer que a vida continua, os dramas continuam, né? Eu não contarei todo o resto da história, não. Vocês podem comprar o livro, lerem essa maravilhosa história dos dramas que enfrentam aqueles que vão para o mundo espiritual, porque a vida não acaba. Além, né, dos acertos que todos nós haveremos ter um dia no mundo espiritual, dos nossos erros, também nós temos aqui na retaguarda, né, muitas das coisas que precisamos ajudar aqueles que aqui ficaram. Então, gente, esse vai e vir, né, esse reencarnar e desencarnar é eterno, até conquistarmos, claro, né, a posição de espíritos sublimes. Mas enquanto isso não chega, há necessidade de um grande respeito por aqueles que nos antecederam em túmulo, por tudo aquilo que eles haverão de encontrar, né? Eu gostaria de convidar os amigos também tem esse livro aqui, Cartas e Crônicas, do irmão X, que conta a carta de um morto, no capítulo 35. É maravilhoso, né? É uma história
que ele diz para nós que nós não venhamos desencarnar nunca no dia 2 de novembro. Ser sepultado, né, no dia 2 de novembro. Porque é muito triste a situação. Os cemitérios repletos de encarnados e desencarnados, gritando de um lado e do outro. É um prazer imenso para aqueles que serão sepultados no dia 2 de novembro. É terrível. E aí ele diz assim no finalzinho da mensagem. Eu gostaria de ler para vocês, né? Peça a Jesus desse modo para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque, em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito no enterro, será melhor. Então, ele relata ali todo o desconforto, todos os problemas que um morto enfrenta ao ser sepultado no dia 2 de novembro. E para encerrar, gente, que eu agradeço aí o carinho, a atenção de todos vocês que estão nos prestigiando, né? Temos aqui uma pequena oração que nós gostaríamos de encerrar com ela. É a oração para o Dia de Finados de Chico Xavier, que diz assim: Senhor, rogo as tuas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que minhas palavras e pensamentos dirigidos a eles possam ajudá-los, a fim de continuarem na vida espiritual, trabalhando pelo bem onde estiverem. Espero com resignação o momento de me reunir a eles na pátria espiritual, porque sei que é temporária a nossa separação. Mas, quando tiverem a tua permissão, que possam vir ao meu encontro para enxugar minhas lágrimas de saudade. Chico Xavier. Então, gente, fiquem todos com Deus, que Jesus possa iluminar cada coração, cada pessoa, cada amizade desse grupo, que a gente pede sempre, né, que nesses momentos de união virtual, que possamos dar uma boa noite uns pelos outros, perguntar como é que estão, né? Já que nós não podemos dar o abraço lá no centro, de Jesus Redivivo, que possamos dar esse abraço virtual, pelo menos, né, esse olá, sincero amigo de pessoas que se conhecem e que querem bem. E aí coloquemos assim o copinho d'água novamente e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos ampare, que fiquem todos protegidos e amparados por Jesus, nosso Mestre e Senhor, que tenham todos um ótimo final de segunda-feira e uma excelente semana. Muita paz, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, viu?